Salve galera, aqui é Leandro Duarte, mais uma vez trazendo as melhores dicas sobre apostas esportivas para a Copa do Mundo de 2018. E o assunto de hoje é muito pertinente para a seleção brasileira, porque nós vamos falar sobre as chances dos principais adversários do Brasil, as três seleções que junto com o time canarinho integram a chave E da Copa da Rússia de 2018. Então fique ligado, porque temos aí boas situações para faturar uma grana bem legal na primeira fase da Copa do Mundo. Vamos começar pela Suíça. Suíça que será o primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo, mais precisamente no dia 17 de junho. Seleção suíça que é marcada por um jogo mais defensivo, um jogo mais truncado, então isso quer dizer que a seleção vai ter dificuldades na estreia, tirando logicamente o nervosismo natural do pontapé inicial na Copa, mas é importante ficar atento às boas figuras do time suíço, principalmente o Xherdan Shaqiri, que é um atacante baixinho, um jogador boa qualidade técnica. Hoje ele joga no Stoke City, mas apareceu com destaque no Bayern de Munique, não foi tão bem na Inter de Milão, mas é uma arma suíça ali, principalmente nos contra-ataques. Também outro bom valor é o Xhaka, que atua no Arsenal da Inglaterra. A seleção suíça fez uma campanha muito satisfatória nas eliminatórias, nós temos os números aqui, 90% de aproveitamento, chegou a contar com 8 vitórias consecutivas, mas acabou no mesmo grupo de Portugal. No fim das contas, no confronto direto, os portugueses passaram diretamente para a Copa do Mundo e a Suíça foi para a repescagem, mas ali conseguiu ganhar da Irlanda do Norte e desde 2006 participando de todos os mundiais. Então é importante ficar atento à Suíça, que todo mundo espera que a seleção helvética faça um confronto direto com a Sérvia pela segunda vaga no grupo do Brasil, já que todo mundo espera que a seleção brasileira passe e na primeira colocação. Vamos falar sobre os números. Vamos lá. Hoje a Suíça, para passar na primeira colocação, que é algo que todo mundo acha um pouco improvável, reserva um valor interessante, 7 por 1, ou seja, 700% de valorização nas aplicações. Agora, para se classificar independente da posição, a Suíça garante ao investidor o dobro do valor investido, né? 200% dobro se a Suíça passar, seja em primeiro ou em segundo lugar no grupo. E se os suíços forem eliminados na primeira fase da Copa, os investidores ficarão com um lucro de 80%. Beleza? Essas foram as informações sobre a Suíça, sobre o que se espera na primeira fase do grupo E da Copa de 2018. Agora vamos falar sobre a Sérvia. A Sérvia, que é sempre preciso ficar de olho, uma seleção que tem um DNA ofensivo. Aliás, o país oriundo da antiga Iugoslávia, né? Depois daquele conflito nos Balcãs, a separação do Estado iugoslavo, assim como a vizinha da Sérvia, a Croácia, são sempre bons valores, principalmente no meio campo, para frente, e é uma seleção que foi no Sub-20, no Mundial Sub-20, disputado em 2015, campeã em final contra o Brasil, que até contava com Gabriel Jesus na época. E é muito interessante salientar esses valores da seleção sérvia, que sim vai dar trabalho do Brasil. Fique atento aos nomes. Tem o Kolarov, que é um bom jogador que atua pela esquerda, joga na Roma, já passou pela Lazio, com muito destaque também pelo Manchester City. Tem também o Nastasic, do Schalke que voltou à Liga dos Campeões da Europa, fez uma boa campanha na Bundesliga. Tem também o Maksimovic, do Valência, o Zivkovic, do Benfica, e um candidato a
vamos dizer assim, destaque, revelação da Copa do Mundo, que é o Milinkovic-Savic, aquele jogador, aquele camisa 10 típico da Iugoslávia. Ele atua na Lazio, fez uma bela temporada no campeonato italiano e já desperta forte interesse da Juventus de Turim, que, ao que tudo indica, estaria disposta a desembolsar 70 milhões de euros pelo cartelino desse ótimo jogador que é o Milinkovic-Savic. Porém, o grande nome da Sérvia é o Matic, do Manchester United, um dos grandes jogadores do Red Devils e que fez sucesso também no Chelsea. Então fique ligado na Sérvia, que, ao que tudo indica, né, nesse mercado de apostas, vai lutar pela segunda vaga no grupo E com a Suíça. Então vamos aos números da Sérvia. Então vamos começar com algo mais plausível, no caso, a classificação independente da posição. Aí a Sérvia garante um lucro de 220%. Então pensa comigo aqui, falamos sobre o bom elenco, também é importante ressaltar uma seleção que se classificou sem necessidade da repescagem na Europa, apesar de um grupo que não contava com bichos papões, já que a Sérvia ficou à frente confiando aqui, da Irlanda, do país de Gales e da Áustria. Mas voltando ao assunto apostas esportivas, por que não você pode colocar ali de 20 a 30 reais na classificação da Sérvia junto com o Brasil, o que vai te render 220% de lucro. Fica a dica, eu vou dar meu palpite. Eu gosto mais da seleção da Sérvia do que da Suíça, apesar do jogo suíço ser mais racional, com foco no sistema de marcação, mas o jogo franco-sérvio pode garantir sim a passagem para as oitavas de final. Então, voltando, para ficar em primeiro lugar no grupo, já uma ideia um pouco mais tópica, a Sérvia garante 9 por 1, ou seja, 900% de lucro para quem acreditar que o selecionado sérvio ficará na primeira colocação. Por fim, eliminação na primeira fase, aí nessa opção os sérvios garantiriam 66% de lucro. Beleza? Essas foram as informações sobre a Sérvia. E por fim, vamos falar sobre a Costa Rica. Costa Rica que já surge como azarão, como o fiel da balança nesse grupo, mas é sempre importante se lembrar do Mundial de 2014, disputado no Brasil, que a Costa Rica foi a grande surpresa daquele Mundial, terminou a campanha nas quartas de final, só não foi para a semifinal porque perdeu nos pênaltis para a Holanda, mas o grande feito da Costa Rica naquele Mundial foi ter se classificado no grupo da morte, um dos grupos mais difíceis da história dos mundiais, um grupo do qual faziam parte o Uruguai, a Itália e a Inglaterra. Naquela ocasião classificaram-se a Costa Rica e o Uruguai. Mas 4 anos depois, apesar de Costa Rica ter a mesma base, o time não vem bem. Os resultados mostram isso. Apesar de não ter passado risco nas eliminatórias da CONCACAF, quando a seleção costarriquense classificou uma rodada de antecedência, mas o desempenho não foi bom, inclusive 10 jogos na competição, só conseguiu 4 vitórias. Ano passado, inclusive, no amistoso, tomou de 5 da Espanha, então é uma seleção que não chega com tanta banca, mas em termos de zebra, a Costa Rica pode dar trabalho. Lembrando também que em 90 a Costa Rica fez parte de um grupo junto com o Brasil. Naquela ocasião, na Copa da Itália, passou para as oitavas. Em 2002, novamente, Brasil e Costa Rica dividiram o mesmo grupo, mas naquela ocasião os costarriquenhos não tiveram a mesma sorte de 90 e 2014.
os grandes nomes são os mesmos, né? O Bryan Ruiz, um bom meio atacante que atua pelo Sporting Lisboa, e o grande ídolo da seleção da Costa Rica, que é o Keylor Navas, que recentemente conquistou o tricampeonato da Liga dos Campeões como goleiro titular do Real Madrid. Então, falando sobre o Navas, por que não imaginar que o goleirão possa estar inspirado no jogo contra o Brasil, fechar a meta costarriquenha e dar trabalho para o selecionado do Tite? Então já fica aí também uma ideia sobre o jogo entre Brasil e Costa Rica. Mas falando sobre classificação, vamos aos números da Costa Rica. Para se classificar independente da colocação, o selecionado costarriquenho garante ao investidor um lucro de 450%. Isso é um negócio interessante, porque você pode colocar uma verbinha módica, e eu lembro do que eu falei já no outro vídeo sobre investimento a título de fundo perdido. Então eu vou dar uma dica mais completa para vocês. Para quem não é tão inteirado sobre esse assunto, fica a dica de ir à home do Oddshark Brasil, né, no www.oddshark.br. Lá você pode encontrar todas as dicas sobre como proceder uma aposta. Então, você logicamente vai escolher uma casa. Lá também a gente tem um ranking sobre as que tem os melhores retornos. E você faz um cadastro muito simples e começa a apostar fazendo um depósito. Você tem lá o seu Bank Office. Vamos dar um exemplo que você estaria disposto a investir R$200 nessa Copa do Mundo. Não vá colocar tudo em uma opção. Fracione os seus investimentos, segmente os seus investimentos. Por exemplo, como colocar desta verba R$10 na classificação da Costa Rica. Porque não é nada impossível, e você teria aí uma perda muito baixa. Então, o mesmo vale para eliminação, que é o que mais se espera, no caso 20% de lucro, mas para você ter um retorno mais interessante, demandaria uma aplicação maior. Então, seguindo a mesma linha do fundo perdido, fica a classificação da Costa Rica na primeira colocação, que garante um lucro de 1.900%, bem alto, bem satisfatório. Uma ideia um pouco fora de curva, mas futebol nada é impossível. Então esses foram os números da Costa Rica. Então é isso aí, galera. Essas foram as informações sobre o grupo E, o grupo do Brasil na Copa do Mundo. Lembrando que o Oddshark sempre traz os melhores palpites para você lucrar junto com a gente. Acompanhe sempre as nossas dicas de apostas e divirta-se ainda mais com o seu esporte favorito. Até uma próxima!